Bom dia, queridos alunos, professor Nicolas aqui. Sejam bem-vindos para a nossa revisão final, aqueles que vão realizar a prova final. Gente, vai ser uma revisão bem tranquila. Eu vou abordar um pouco do que vai cair, certo? Um pouco do que eu coloquei lá na prova. Então, o trabalho de vocês vai ser realmente revisar, vai ser realmente relembrar aquilo que a gente trabalhou, aquilo que a gente abordou em sala de aula, tá bom? Em todas as nossas aulas, sempre que eu ia iniciar um novo assunto, eu não sei se vocês lembram, mas eu gostava de fazer aquela velha linha do tempo, né, para recordar e para mostrar a forma como os assuntos na filosofia eles seguem uma linha, né, histórica, eles têm importância, né, alguns acontecimentos eles impactam, eles interferem nos acontecimentos seguintes e estão conectados, né? A filosofia, como uma área do conhecimento, como uma área de estudo, ela possui essas conexões de um assunto, de uma época, né, de um grande acontecimento, acabar influenciando um outro ou sendo fruto de um anterior, tá? Então, não sei se vocês se recordam, mas o primeiro assunto que a gente abordou na nossa cadeira de filosofia, eu vou começar por filosofia porque foi a disciplina que a gente iniciou o ano letivo. O primeiro assunto que a gente abordou foi justamente ah, capítulo 1 do livro, Filosofia, teatro e mito na Grécia Antiga, né? a, a filosofia dentro do teatro e dentro dos mitos na Grécia Antiga. E qual que era o papel tanto do teatro quanto, né, da mitologia na Grécia Antiga? O teatro ele era usado ah, como uma forma de transmitir às pessoas. Eu não sei se vocês lembram disso, mas o teatro não era apenas uma peça, não era apenas algo para passar o tempo da população, algo para entreter, mas era uma forma de se transmitir às pessoas alguns valores que se desejava cultivar, né, na vida do cidadão grego, né? Então as peças, né, as tragédias ou enfim os romances, né, que tinham todo aquele enredo dramático, no fim das contas ele tinha uma função de é, transmitir para aquelas pessoas alguns valores que elas deviam cultivar, como a coragem, ah, como a honestidade, a justiça, né? Eram elementos que estavam ali no enredo daquela peça e que o propósito final era transmitir aqueles valores para o público, né? E através disso, através desse processo de catarse, né, de observar aquilo, né, o público pudesse entender que era um valor que ele deveria cultivar em sua própria vida, tá? Então esse era um dos principais papéis dentro do teatro na Grécia Antiga. E a mitologia, professor? Qual era o papel da mitologia? Como é que a mitologia surge? O que é que ela tinha de importante naquela época? Hoje a gente sabe que mitologia é algo que, enfim, não tem tanta base, né, científica e tal, e como naquela época era algo tão valorizado, professor? Gente, naquela época a gente não tinha um desenvolvimento científico, né, no sentido da forma que nós temos hoje, né, nem de perto, tá? Existiam muitos avanços, né, existia muito conhecimento, mas comparado com hoje, não. E a mitologia ela surge como uma tentativa, né, das pessoas, como uma tentativa de explicar fenômenos para os quais não se tinha uma explicação bem fundamentada, digamos assim, ou deixa eu ver se eu posso melhorar, para tentar explicar fenômenos sobre os quais não se tinha uma certeza da sua origem, tá? Então, hoje a gente sabe, por exemplo, que um trovão é um barulho proveniente, né, de quando nuvens com cargas elétricas opostas elas acabam se chocando. Então faz aquele barulho, né, nuvens carregadas. Mas naquela época não se tinha esse conhecimento sobre cargas elétricas, nem sobre que as nuvens podiam estar carregadas com essas cargas opostas e quando se chocavam fazia esse barulho. Então naquela época quando acontecia esse fenômeno, quando se tinha um trovão, as pessoas associavam a uma figura divina, né? No caso, na mitologia grega, a gente tinha a figura de Zeus, né, como o rei ali dos deuses, e o trovão, os raios, os relâmpagos estavam atrelados, associados a essa figura. Então a mitologia ela surge com esse papel.
essa função de buscar dar uma explicação para coisas, né, para fenômenos dos quais não se tinha um conhecimento, né? E não só isso, né, mas não só fenômenos da natureza, também fenômenos da natureza, mas a própria criação, o próprio surgimento, tanto do universo quanto da raça humana, né? Então perceba que aqui a gente já faz um link com outro assunto que a gente estudou, que é justamente o existencialismo, tá? O ser humano, por natureza, ele possui alguns questionamentos internos, né? Essa questão de por que eu estou aqui, de onde eu vim, para onde eu vou, qual é o sentido dessa vida, existe alguma vida após essa daqui? Então é algo que naturalmente está incutido na natureza do ser humano, tá? Tem um texto, inclusive, que ele diz o seguinte: ó, de onde vem o mundo? De onde vem o universo? Tudo que existe tem que ter um começo. Portanto, em algum momento, o universo também tinha de ter surgido a partir de uma outra coisa. Mas, se o universo de repente tivesse surgido de alguma coisa, então essa outra coisa também deveria ter surgido de alguma outra coisa algum dia. Sophie entendeu que só tinha transferido o problema de lugar. Afinal de contas, algum dia, alguma coisa tinha de ter surgido do nada. Existe uma substância básica a partir da qual tudo é feito? A grande questão para os primeiros filósofos não era saber como tudo surgiu do nada. O que os instigava era saber como a água podia se transformar em peixes vivos, ou como a terra sem vida podia se transformar em árvores frondosas ou flores multicoloridas. Então, gente, aqui a gente tem essa abordagem, né, da mitologia e da própria filosofia nessa questão da existência das coisas, né? Foi o que a gente abordou. E a mitologia na Grécia Antiga, ela foca nisso, né? Explicar essas coisas. E a gente tem a passagem daqui para um outro assunto que a gente estudou, que é justamente os filósofos pré-socráticos, tá? Na mitologia, né, a gente tem essa questão de procurar nas divindades, procurar no transcendental, no teológico, nos deuses, nessa coisa mais espiritual, a explicação para as coisas do mundo natural. Só que aí com o tempo, né, vão surgindo algumas figuras que a gente chama de filósofos pré-socráticos. Só ajeitar a iluminação. Filósofos pré-socráticos, e vão buscar na própria natureza sinais, vão buscar na própria natureza explicações possíveis para essa criação do universo, para essa criação de todas as coisas, né? Então, eu não sei se vocês lembram, mas tem aquela questão dos elementos da natureza, né? Alguns filósofos pré-socráticos vão dizer, não, a substância básica do qual toda a vida é feita é a água. O outro, não, é a terra. O outro vai dizer que é o ar. O outro vai dizer que é o átomo, né? E por aí vai. Então a gente tem aqui, né, a primeira passagem, né, de capítulo, a primeira passagem de assunto que a gente viu esse ano, que é justamente quando a gente sai da mitologia, né, para os filósofos pré-socráticos que buscam encontrar na natureza, de forma mais racional, uma explicação para o surgimento de todas as coisas, para a criação do planeta, do universo, enfim, certo? Então aqui é a primeira passagem que a gente tem. E aí a gente tem esses filósofos pré-socráticos, e um pouco depois a gente tem a segunda passagem, que é justamente quando surge ali Sócrates e os sofistas, né? Os dois grupos filosóficos de importância da época seguinte. Na figura de Sócrates a gente tem uma busca, um compromisso com a verdade, né? A gente tem um ensino, né? Uma transmissão de conhecimento através de diálogos. Então, o método que Sócrates utilizava não era simplesmente de transmitir, simplesmente de jogar o conhecimento para as pessoas, mas através de um diálogo, ele ajudava as pessoas a construírem o conhecimento. Não era algo tão passivo, era um processo, o conhecimento era construído através desses diálogos, né, de Sócrates, que foram registrados por Platão, seu discípulo. Tá? Não deixou nada escrito, mas Platão ele escreveu, registrou, né, e ficou aí para a posteridade. E os sofistas, né, o outro grupo, eram professores também,
Só que o compromisso dos sofistas era com o próprio bolso, digamos assim, né? Eles não tinham um compromisso com a verdade. Eles não tinham uma preocupação, um desejo em conhecer a verdade em si. A preocupação deles era ensinar e ganhar dinheiro em troca disso, né? A principal coisa que eles ensinavam era justamente a arte, né, da oratória. Eles ensinavam os seus ouvintes, né, os seus estudantes, seus alunos, principalmente a ganharem debates, mesmo sem ter razão, mesmo sem estarem, né, com a opinião correta, mas era através dessa argumentação, através dessa oratória, técnicas de linguagem e tudo mais. Tá? E aí eles foram duramente criticados por Sócrates. Eu não sei se vocês lembram, mas eles foram duramente criticados por Sócrates por essa relativização que eles tinham. Né? Eles relativizavam demais a verdade. Para eles não existia uma verdade absoluta. Para eles o que importava era que a pessoa ganhasse o debate no final das contas. E eles são duramente criticados por Sócrates, que tinha uma posição totalmente contrária, né? Uma posição de compromisso com a verdade realmente. Tá? Deixa eu ver o que mais nesse tópico de sofistas e Sócrates. Eu acredito que é isso. Tá? Dentro disso, existem alguns assuntos importantes, claro, mas vamos nos ater a essa questão, tá bom? Então, essa relação de Sócrates com os sofistas, que não era uma relação bem amistosa, né? Era realmente uma relação de atritos, né? Porque Sócrates não concordava, né, com essa relativização da verdade que os sofistas eles promoviam, que eles traziam, né? Que eles buscavam, inclusive ensinar, né? De que não existia uma verdade. E Sócrates ele vai e segue totalmente o caminho contrário, né? De um compromisso real com a verdade, tá? E aí Sócrates, né, como todo grande pensador, como todo grande professor, ele fez alguns discípulos, né? Um dos discípulos mais conhecidos, né, para não dizer o mais importante de Sócrates, é justamente a figura do Platão, certo? Platão que seguiu muitos dos ensinamentos de Sócrates, do seu mestre. A vida dele, não sei se vocês lembram, é dividida em 3 fases, né? A fase onde ele segue ali os ensinamentos de Sócrates, depois ele enfim, continua seguindo, mas começa a ter seus próprios pensamentos, né, suas próprias teorias. E a terceira fase, que é quando ele abre, né, o liceu, né, a sua própria escola, e ele revisa, né, ele volta atrás em algumas suas afirmações, ele passa a discordar de alguns ensinamentos do seu mestre, ele passa a discordar até de algumas teorias que ele mesmo havia feito. Tá? E Platão é uma figura muito importante, porque ele traz uma nova concepção para a gente, né? Ele traz a questão do mundo das ideias. Né? Isso aqui é um tópico muito importante. O mundo das ideias, o que é, professor? Platão vai dizer o seguinte, gente. Existem 2 mundos, tá? Um mundo real, no qual nós vivemos, mas onde as coisas passam por mudanças constantemente, onde as coisas são passageiras, onde as coisas são temporárias, onde as coisas são corruptíveis, onde elas chegam ao fim, perdão. Uma maçã, por exemplo, uma fruta, você compra ela ali, ela vai amadurecendo, né, até o momento em que ela apodrece, ela passa do ponto. Tá? Então, na visão de Platão, esse mundo real ele é corruptível, ele é temporário, ele é imperfeito. Mas existe um outro mundo, uma outra realidade, a qual ele chama de mundo das ideias. Tá? O que é esse mundo das ideias, professor? É totalmente o contrário desse mundo real. É o lugar onde não há defeitos, onde não há falhas, onde tudo é eterno, onde nada muda, certo? Deixa eu ver o que mais. E as coisas não se deterioram, tá? É o mundo perfeito, é o mundo ideal, o mundo das ideias. Professor, é muito complicado entender isso, essa questão de mundo das ideias. Dê um exemplo para isso, né? Porque Platão vai dizer que esses 2 mundos eles existem simultaneamente. Essas 2 realidades elas coexistem. E aí, como é que pode? Como é que isso acontece? Eu vou tentar dar um exemplo para facilitar esse entendimento, tá, gente? Imagine felicidade. O que é que você pensa quando você ouve a palavra felicidade? A felicidade é algo real?
ou é algo imaginário? Quando a gente pega a felicidade, quando eu pergunto, você é feliz? Você pode me dizer que é feliz, ou pode dizer que não. Mas digamos que você responde positivamente a isso. Diga, professor, eu sou feliz. E aí eu vou lhe perguntar, tá, mas você está feliz 100% do tempo? Você está feliz o tempo todo, toda hora, todo dia, todo instante? Obviamente você vai me responder que não. Nós temos momentos de dificuldade na vida. Nós passamos por momentos de tristeza. Essa pandemia, por exemplo, foi um momento onde a nossa felicidade ela sofreu um pouco. E aí fica justamente esse questionamento. Poxa, mas você disse que é feliz, mas você teve momentos de tristeza? Como é que pode isso? Se a felicidade e a tristeza são coisas tão opostas, são antônimos. E é justamente aqui que a gente aplica essa teoria de Platão. Tá? Porque quando eu falo em felicidade, mesmo que você saiba o que é esse conceito, mesmo que você tenha momentos de felicidade, você desfruta também de momentos ruins aqui. Mas quando alguém fala em felicidade, você sabe o que é. Você entende isso. Felicidade é quando a gente é uma ausência de sofrimento, é um estado de paz de espírito, de realização pessoal, de estar contente com a vida, com aquilo que eu tenho. Tá? Só que isso não é algo que a gente desfruta 100% do tempo. Então como é que pode? Na teoria é uma coisa, na prática é outra. A teoria está desconexa da prática. E aí Platão vai resolver esse problema justamente com a teoria do mundo das ideias. Ele vai dizer o seguinte: no mundo das ideias, a felicidade ela é desse jeito. Ela é perfeita, ela é constante, ela é a ausência total de problemas. Ela é uma realização pessoal, ela é uma paz interior, um contentamento com tudo. E isso, sabe, eternamente. É dessa forma que é. Não tem essa variação. Só que o mundo das ideias é um mundo perfeito e nós não vivemos no mundo perfeito, no mundo das ideias. Nós vivemos no mundo real. E no mundo real as coisas não são assim. As coisas são falhas, elas são corruptíveis, elas são temporárias. E é por isso que aqui a gente tem momentos de felicidade. É por isso que aqui a nossa felicidade de alguma forma chega ao fim. Tá? Então é justamente essa questão. Na teoria, a coisa é daquele jeito, é perfeita. Mas quando a gente experimenta aqui na prática, por estarmos no mundo real, ela é uma sombra daquilo que está no mundo ideal. Tá? É por isso que ele vai dizer que as coisas no mundo real elas são uma cópia imperfeita das ideias, do que está no mundo ideal, tá bom? Eu espero que esse exemplo tenha ajudado vocês a compreenderem, certo? Essa questão do mundo das ideias e do mundo real. É a mesma coisa, tá? A felicidade, certo? É o mesmo conceito. Só que lá a felicidade, ela está no mundo das ideias, ela é algo puro, certo? Ela é algo constante. E por vivermos num mundo que é imperfeito, nesse mundo real, a gente vive uma sombra daquilo que existe no mundo das ideias, tá bom? Tranquilo, gente? Eu acho que isso é o tópico mais importante de Platão para a gente abordar, certo? Seguindo aí essa linha filosófica do tempo, como todo bom mestre, Platão também deixou alguns discípulos. Dentre eles a gente tem a figura de Aristóteles, tá? Aristóteles foi outro pensador muito importante dentro da filosofia, certo? E ele deixa algumas coisas bem interessantes pra gente também, tá? Deixa eu só ajustar aqui o slide. Uma das coisas bem importantes, certo? Talvez uma das mais importantes contribuições de Aristóteles é a questão de quando ele aborda justamente a criação das coisas, o surgimento das coisas. Tem um tópico dentro do estudo de Aristóteles que é justamente a questão de que todo o universo ele passa por transformações. Todas as coisas sofrem transformações, tá? E aí Aristóteles traz justamente aquele questionamento do primeiro texto que eu li para vocês aqui nessa revisão, que é, poxa, tudo que acontece veio de algum lugar, veio de alguma coisa anterior que surgiu. Mas toda coisa anterior é resultado de uma outra anterior. Então Aristóteles começa a abordar isso, e ele percebe justamente esse mesmo problema de que não dá para ir até o infinito dessa forma, fazendo essa regressão a um fato que ocasionou outro fato, que é resultado de outro fato, que ocasionou outro. Tem que ter algum momento em que a gente vai chegar
e vai ter o que ele chama de causa primeira. Como assim, causa primeira? É a coisa que deu origem a todo o resto, sabe? É o peteleco na fileirinha de dominó que saiu derrubando os outros, tá? Isso é a causa primeira, que ele vai chamar de primeiro motor imóvel, tá? E aí Aristóteles ele traz esse conceito de primeiro motor imóvel, né? É aquele acontecimento, é aquele algo que deu origem a todas as outras, certo? Por que motor imóvel, professor? O motor é algo que gera movimento. O motor de um carro é o que faz um carro andar, de forma geral, né? As rodas contribuem, enfim, existe toda uma cooperação ali de peças, mas é o motor que traz a força necessária para que o carro ele saia de sua inércia. Então a ideia de motor é essa, é algo que dá movimento às outras coisas. E por que imóvel? Porque ele mesmo não foi movimentado por nenhuma outra coisa, né? Ele não é resultado de nenhuma outra causa, ele é a causa geradora de todas as outras, tá? E aqui a gente poderia colocar, né, a figura de Deus, certo? Ele é quem criou todas as coisas, né? Normalmente a gente escuta aquela pergunta, mas quem criou Deus? Não, ninguém criou Deus, ele quem criou tudo, né? Ele é o primeiro motor imóvel. E Aristóteles ele traz esse conceito pra gente, né, de primeiro motor imóvel, tá? Isso é muito importante, é um tópico, um conceito muito fundamental dentro de Aristóteles, tá, gente? Não podem esquecer isso, não podem ir para essa prova sem estudar esse tópico, tá bom? Aristóteles traz alguns outros conhecimentos também sobre virtude, por exemplo, né? Quando a gente está estudando na ética aristotélica, ele traz um conceito de virtude ética, né? Talvez vocês não lembrem eu falando assim, virtude ética, mas agora vocês vão lembrar. Aristóteles diz que existe uma virtude ética, né? Ele diz o seguinte, ó, deixa eu pegar um trecho aqui onde ele vai abordar isso. A virtude é, pois, uma disposição de caráter relacionada com a escolha e consiste numa mediania. Tá? Lembra disso, ó, mediania. Isto é a mediania relativa a nós, a qual é determinada por um princípio racional do próprio homem dotado de sabedoria prática. Tá, professor, que bexiga é mediania? Gente, imagine dois extremos. Imagine assim, a covardia em um extremo e imagine a imprudência no outro, tá? São duas faces da mesma moeda. Uma pessoa covarde é uma pessoa que não tem coragem, certo? É uma pessoa que deixa o medo dominar e fica paralisada. Uma pessoa imprudente é aquela pessoa que tem tanta coragem que não pensa, né, não tem um pouco de medo ali para segurar ela. É uma pessoa que acaba sendo inconsequente nas suas escolhas e atitudes porque tem excesso de coragem. Então a gente tem aqui dois extremos que para Aristóteles são indesejáveis, certo? É indesejável essa forma. E Aristóteles vai dizer o seguinte, ó, a virtude ética ela se encontra no meio desses dois extremos. Qual seria a virtude ética nesse caso? A coragem, certo? Nem a ausência de coragem, nem o excesso de coragem, mas a coragem. Tá? Isso é algo muito importante também em Aristóteles para a gente estar estudando, tá? Tá revisando, na verdade. Então, deem uma olhada nisso porque é importante. E aí, seguindo, gente, depois de Aristóteles, a gente tem um outro momento da filosofia, certo? Um outro movimento, que é aquela coisa, né? Como todo grande mestre sempre deixa um discípulo, né? Com Aristóteles não foi diferente. Aristóteles foi professor de ninguém mais, ninguém menos que Alexandre o Grande. Professor, e quem era Alexandre o Grande? Ele lembra, meu filho. Filipe II era o rei, né, o imperador da Macedônia. Alexandre era seu filho. Tá? Filipe II ele empreendeu um projeto de conquistação, de conquista, perdão, de expansão. Eu juntei conquista com expansão, saiu conquistação. Que gafe. Mas vamos lá. Ele empreendeu um processo de conquista, né, de expansão, né, do Império Macedônico muito grande, muito forte. E aí, quando ele morreu, quem assumiu foi o seu filho, Alexandre Magno, ou Alexandre o Grande, que era discípulo de Aristóteles, certo? Filipe II contratou Aristóteles para ser o tutor de Alexandre. E aí a gente tem nesse período da filosofia o que a gente chama de helenismo, ok?
Eu não sei se vocês lembram o que é helenismo, mas é justamente esse período onde Alexandre o Grande ele passa a governar, certo, no lugar de seu pai. E ele continua, né, com essa campanha de conquista de vários territórios, de vários povos, tá? E qual é a grande característica desse movimento helenista, né, do helenismo? Qual é o grande diferencial de Alexandre o Grande para os outros imperadores? Normalmente, quando se ganhava uma guerra, quando se vencia um povo, o que se fazia era transformar em escravos ou matar todo mundo, enfim, acabar com o negócio, né? Subjugar realmente. E Alexandre, pelo contrário, quando ele começa a vencer as batalhas, quando ele começa a conquistar novos territórios, novos povos, ele começa a fazer alianças com esses povos. Alianças de que forma? Eu venci, eu ganhei, mas você é livre para servir no meu exército. Ao invés de simplesmente transformar o cara lá num escravo, ele dizia, você é livre para fazer parte aqui do meu exército. Você é livre para, enfim, casar com as mulheres do meu povo e o meu povo casar com as suas mulheres. Então ele promovia ali essas alianças e isso ia fortalecendo o império dele, né? Ao contrário do que muitos faziam de extinguir o povo, de extinguir a cultura do povo, né, e impor sua própria cultura, seu próprio modo de agir, Alexandre o Grande deixava o povo livre. Pelo contrário, ele absorvia alguns elementos da cultura desses povos dominados que ele considerava interessantes, que ele considerava importantes, e ele também, né, deixava algo de sua cultura, né, nesses povos dominados. E com isso ele se tornou um dos maiores conquistadores, né, da história da humanidade, né, do seu tempo e da história da humanidade também. E aí o helenismo é justamente o quê? É esse período da história onde esse pensamento, né, se expandiu, esse pensamento helênico de dominar e compartilhar a cultura, né, e de forma mais amistosa, ele foi se difundindo além das fronteiras da Grécia, né? E aí, principalmente com o Alexandre Magno, com Alexandre o Grande, tá? Dentro do helenismo a gente tem o surgimento de algumas escolas também. Não sei se vocês lembram, mas a gente tem a escola epicurista, por exemplo, tá? A gente tem a escola ceticista, por exemplo, tá? Então é algo importante também para dar uma revisada, certo, gente? Então Alexandre o Grande ele foi discípulo de Aristóteles, né? Ele foi um dos grandes conquistadores da história da humanidade. E aí a gente está seguindo a nossa linha do tempo, tá? Tudo aqui que eu estou falando para vocês é seguindo a linha do tempo que a gente trabalhou esse ano, tá, gente? E a linha do tempo da história também aqui, da filosofia. E aí, em meados ali do século VIII, tá? Surge um movimento na filosofia denominado escolástica, certo? A gente tem do século I ao século VII a patrística, e aí em meados do século VIII a gente tem a escolástica. Patrística o que foi? Foi um movimento de tentativa de conciliar fé e razão por parte, né, do que a gente chama de pais da igreja. Então a principal figura que a gente tem é de Santo Agostinho, tá? Busca ali conciliar a fé e a razão, né, como coisas importantes no processo de conhecimento, tá? E a gente tem Agostinho como principal representante desse período, né, da patrística, tá? De conciliar fé e razão. E a gente tem a escolástica também, que é um movimento, né, que segue aí a patrística, que vem depois da patrística, né, mas que segue essa mesma linha de tentar harmonizar a fé e a razão. E o principal representante dela é justamente São Tomás de Aquino, tá? Que vem com essa tentativa de conciliar fé e razão também. E foi o principal expoente, né, da escolástica, eu acredito que vocês lembram disso. E isso é muito importante para a prova final de vocês, deem uma revisada nisso. Vou dar uma corridinha aqui que o nosso tempo está acabando, gente. Mas deu para fazer um bom apanhado aqui em tudo que a gente viu, tá? E aí, só uma pincelada em filosofia, em sociologia. A prova tem mais questões de filosofia do que de sociologia, tá, gente? Mas só para dar uma pincelada, um conceito muito importante que a gente viu esse ano todo foi, na sociologia, foi a questão de cidadania, né, e de socialização. Foram dois conceitos muito importantes, tá? E aí, cidadania, a gente está acostumado a ouvir que cidadania quando o cidadão ele tem direitos e tem deveres, né? É um conceito bem batido que a gente está acostumado a ouvir.
Mas aí, sobre a cidadania, né? A cidadania é algo imutável, é algo que enfim, não sofre alterações, é do jeito que é, e a sociedade só segue, só concorda com aquilo. Como é que funciona? Né? Como é que se dá essa relação desse conceito da cidadania? Tá? É importante a gente entender que a cidadania está em constante transformação, gente, certo? Por quê? Porque os direitos e deveres de nós cidadãos, eles também estão em constante transformação, em constante processo de mudança, tá? A gente for olhar a história do Brasil, por exemplo, a gente vai ver um momento ah, bem desagradável, onde os negros, por exemplo, eles não tinham direitos porque não eram considerados, né, cidadãos, eram considerados formas de vida inferior, tá? Então não tinha direitos, perdão, eles não tinham direitos, e por isso eles não eram tratados como os demais, né? E por isso foram submetidos a processos de escravidão e tudo mais. Só que um tempo depois isso, graças a Deus, foi abolido, né? A escravidão foi abolida, foi criminalizada, hoje é crime. Então você percebe nisso, nesse exemplo simples, essa mudança, nesse processo de mudança dos direitos e deveres dos cidadãos dentro de uma sociedade organizada, tá? Então isso é muito importante saber. A cidadania ela está em constante transformação porque direitos e deveres estão em constante transformação também. Beleza, gente? Nosso tempo está acabando. Deixa eu ver o que mais que eu posso abordar aqui para vocês, tá? Pronto. Falei de cidadania e falei de socialização, né? Vamos encerrar com socialização. O que é esse processo de socialização, professor? É justamente o processo através do qual a gente se relaciona com as pessoas, com a sociedade, com o mundo, tá? Dentro desse processo existem outros processos menores. Menores não em importância, mas processos que constituem esse processo maior de socialização. Como, por exemplo, a internalização. Não sei se vocês lembram desse conceito, mas imagina uma criança, tá? Quando você é pequeno, muito do que você faz não é porque você sabe que aquilo é correto e deseja agir daquela forma. Muito do que você faz é porque alguém lhe disse que aquela é a melhor forma de agir. Por exemplo, os pais de uma criança, né? Eles dizem, ó, não coloque o dedo na tomada. Se você colocar o dedo na tomada vai ser ruim, tá? E muitas vezes a criança ela não coloca o dedo na tomada porque alguém, né, deu essa orientação. Alguém chegou para ela e deu essa orientação. Ou porque ela foi desobediente, botou o dedo e tomou um choque, tá? Mas a internalização é justamente o momento onde a criança ela passa a não colocar o dedo na tomada, por exemplo, porque ela entende realmente que aquilo seria prejudicial para ela e não simplesmente, né, porque alguém disse, tá? Então internalizar é tomar para si, é se apropriar de algo que a sociedade já pratica. E isso aí pode ser um valor moral, isso pode ser uma lei, isso pode ser um costume, um hábito da sua cultura, da sua família, né, do seu grupo religioso, que durante um certo tempo é algo que você faz e age daquela forma, simplesmente porque estão dizendo para você agir daquela forma, mas quando você internaliza esse conceito, você passa a agir daquela forma porque você compreendeu, você tomou para si, é algo seu agora, tá? Não é, eu não vou, um exemplo, eu não vou para a igreja porque o meu pai ele é cristão. Vou para a igreja porque eu decidi ser cristão agora, né? Eu tomei para mim, eu internalizei isso, é o que eu quero, tá? Então esse processo de internalização está incluído nesse processo maior de socialização, tá? E aí a socialização a gente precisa entender que é um processo que basicamente não tem fim, gente, tá? Quando a gente fica de maior, a gente continua socializando, tá? Quando a gente começa a trabalhar, quando a gente entra no mercado de trabalho, a gente continua passando por esse processo de socialização, tá bom? E aí o primeiro grupo, né, o grupo mais importante talvez, onde acontece esse processo de socialização, mais importante talvez não, mais importante é justamente a família, tá? É o primeiro grupo que a gente se encontra, que a gente está inserido e é o primeiro que a gente faz parte, tá? Gente, só para finalizar, né, acredito que esse seja realmente o último tópico dos nossos estudos, é justamente o renascentismo iluminista, tá? Ou o humanismo iluminista. Foi o capítulo 8, né, vem depois aí justamente da patrística e da escolástica, certo? E nesse período, né,
Renascimento, a gente tem muitas figuras importantes, né, que vão abordar algumas questões para nós, tá? Algumas questões relacionadas ao ser humano. Eu sempre gosto de lembrar vocês, né, no início, né, quando a gente está lá abordando mitologia e teatro, a mitologia estava muito relacionada com os deuses, né? Então o ser humano ele tem essa relação, essa afinidade com os deuses para explicar as coisas. E aí depois ele vai agindo de forma mais racional, buscando explicar ali através dos elementos da natureza o surgimento das coisas. Então, ao longo da história da filosofia, a gente tem essa transição, né? A gente tem esses altos e baixos com relação à forma como o homem se relaciona com as divindades, tá? Uma hora ele está mais, né, tem mais fé e está ali se relacionando com a divindade para explicar as coisas, para buscar um conhecimento. Outra hora ele está se afastando disso e colocando alguma outra coisa no lugar. No Renascimento a gente tem esse rompimento com a fé, certo? Então, se na escolástica e na patrística a gente tem uma aproximação de fé e razão, no Renascimento, né, no período renascentista, a gente tem um rompimento entre isso, tá? Um afastamento entre a igreja e o Estado, um afastamento entre a fé e uma inserção do homem, tá, no centro dos esforços intelectuais, artísticos, né, intelectuais, artísticos e políticos da época, tá? E aí a gente tem várias figuras importantes, mas uma que eu queria enfatizar é a figura do Nicolau Maquiavel, certo? Que ele vai trazer alguns conceitos importantes pra gente. O primeiro conceito importante é o conceito de virtude, né, ou virtu, perdão, fortuna, tá? Confundi os conceitos. Apaga a virtude. Fortuna, tá? E esse conceito de fortuna não é relacionado a dinheiro, tá? Porque no inglês, a palavra que está relacionada com sorte, né, com um acontecimento que você não espera, é fortune, certo? Fortune, brasileirando. E aí, fortuna vem disso, tá? E ele vai dizer que a fortuna ela é responsável, né, por metade dos acontecimentos de nossas vidas. Então, muito do que acontece em nossas vidas está fora do nosso controle, né? Pode acontecer uma desgraça, pode acontecer algo muito bom, mas está fora do nosso controle, certo? Ele vai dizer que a responsabilidade disso é da fortuna, tá? E a outra metade, né, está relacionada com a virtude. E aí, agora, virtude. O que é a virtude? É a capacidade de lidar, né, com a fortuna. É a capacidade de lidar com a desgraça ou com os acontecimentos bons na sua vida. E é justamente a união, né, entre, né, esse equilíbrio, esse balanço entre a fortuna, os acontecimentos, sejam eles bons ou ruins, e a minha capacidade de lidar com eles, que vai garantir que eu, enquanto governante, que eu, enquanto um príncipe, vou conseguir gerir bem o meu estado, o meu povo, a minha nação, o meu império, tá? Então lembrem sempre que Maquiavel ele ficou muito famoso por avaliar, analisar como deveria ser um governo perfeito. Perfeito no sentido de como esse governante ele pode agir para se manter no poder, certo? Então o grande diferencial de Maquiavel é que ele avaliou governos reais da época para poder chegar nessa conclusão. Enquanto a maioria dos pensadores eles avaliavam como poderia ser um governo ideal, né, um governo do mundo das ideias, né, um governo perfeito, né, na teoria, Maquiavel ele analisou, né, governos reais de sua época para explicar como esses governantes poderiam fazer para se manter no poder, né? E aí ele diz que o governante deveria buscar duas coisas, né? Ou se manter no poder através do amor e da admiração do seu povo, né, ser amado, ou quando isso não fosse possível, através da força mesmo, né? E é daí que surge aquela frase, que não foi ele quem escreveu, mas atribuíram a ele por causa desse ensino, né, de que os fins justificam os meios, tá? Então, o fim de se manter no poder justifica o fato de eu ser violento com o povo, tá? Então, isso é algo importante que ele traz pra gente, né? E com isso eu encerro aqui a nossa revisão, beirando os 39 minutos, né? Eu tinha 30 minutos para isso, gente. Tá? Então a gente encerra por aqui. Eu desejo uma boa sorte a vocês. A prova tá tranquila, vocês vão ver. Tá? Só estudem, só revisem. E tenho certeza que vocês vão ser bem sucedidos. Tá? Abraço do professor, cheiro no coração. E a gente se vê aí breve. Tá? Boa semana, pessoal.